Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para dizer o quão bom e o quão maravilhoso é servir a Deus, estarmos aqui, a pensarmos, a ter todas as faculdades físicas e mentais 100% ativas. O Senhor, Ele traz um recado, uma reflexão, uma instrução para mim, para você todos os dias. E essa instrução, ela vem através da palavra, da Bíblia Sagrada. Ele diz para mim, para você, que céus e terras passarão, mas as palavras dele não vão passar, porque foi o próprio Deus quem disse. E tudo que Deus disse está escrito na Bíblia Sagrada. Nós precisamos crer, não podemos cauterizar a nossa mente, nós não podemos deixar a nossa fé. Todos nós temos, porque Deus deu uma proporção de fé para todos nós. Há aqueles que estão a multiplicando e há aqueles que estão a cauterizando, ou seja, deixando a sua fé adormecida, endurecendo o seu coração. Cada um tem a sua escolha. Só precisa se lembrar que todos os teus atos, todas as tuas ações, ou seja, todas as suas escolhas, elas terão consequências. E quando elas chegarem, nunca diga não fui avisado. Porque Deus, Ele tem esse compromisso para com a palavra. E isso chega até mim e até você. O recado de Deus, a instrução de Deus, a orientação de Deus. Se nós não seguimos, foi por causa da nossa rebeldia, o nosso querer e a nossa vontade, que muitas vezes ultrapassa os conselhos de Deus. Que eu e você possa ter sabedoria e entender que agradar a Deus é muito melhor do que sacrificar o que Deus tem para mim e para você. O recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã está aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4. E o primeiro versículo do capítulo 4 vai dizer assim: portanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja desviariam de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Quando a gente faz a leitura, a gente consegue entender que Deus está dizendo para mim e para você que o Espírito, ele é claro. O Espírito é o Espírito de Deus. Porque aqui nós verificamos que está com letra maiúscula. O Espírito de Deus, ele se encontra na minha consciência. O Espírito de Deus, ele se encontra na sua consciência. E o Espírito de Deus sempre vai te conduzir, te mostrando o que é certo e o que é errado, para que você tome a sua decisão. Porque Deus, ele não quer te tornar escravo. Ele te tornou livre. Ele te libertou da escravidão. Ele se despiu de toda a glória dele, desceu em forma de homem para mostrar para mim e para você que se nós deixarmos o nosso ego, deixarmos o nosso querer e resolver simplesmente obedecer a Deus, nós podemos fazer muitas maravilhas. Nós somos Deus. Porém, somos imagem e semelhança dele. Salomão diz que a sabedoria é poderosa.
Quem de nós está buscando sabedoria? Quem de nós busca saber o que fazer, como fazer? Ora antes, apresenta a Deus e tem paciência para aguardar. Alguns, mas são raridade. Assim, quando paramos para analisar, o Senhor está dizendo, olha, entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente, o Espírito de Deus, ele disse há muito tempo atrás, o Espírito de Deus, ele diz hoje, e o Espírito de Deus vai continuar dizendo amanhã. O que ele vai dizer? O que estamos vendo hoje na nossa sociedade. Ele continua e ele diz, alguns na igreja, entenda que não é do mundo, porque o mundo já é do maligno. Jesus está dizendo que alguns na igreja, Jesus está usando Paulo para dizer para mim e para você, porque Paulo, ele percorreu as igrejas, Paulo abriu igrejas, Paulo cuidou das ovelhas do Senhor, Paulo viu, ele testemunhou, ele viu que na igreja muitos estavam ali, mas a mente, a consciência estavam cauterizadas, ouvindo mais a homens do que a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Agradando a Deus, as pessoas que Deus quer usar para nos abençoar, Ele vai usar. Porque para Deus não há impossível. Entenda que o que é impossível para mim, o que é impossível para você, Deus torna possível mediante a sua fidelidade à palavra, mediante a sua permanência na palavra, mediante a sua busca na palavra. Ele diz, na igreja, se desviarão de Cristo. Entenda que ele está dizendo que vão se desviar, ele já havia dito. Ou seja, hoje já há aqueles que se desviaram de Cristo. Ainda haverá muitos na igreja que irão se desviar de Cristo. Eles irão se desviar e a palavra continua e diz, e se tornarão zelosos, seguidores de Espírito. Esse Espírito aqui, ele já é com letra minúscula, ou seja, já não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já foi cauterizado na vida, na mente desses que se desviaram. Então, eles vão seguir zelosamente. Entenda que eles não vão seguir de qualquer jeito. O reino dos céus, ele é organizado. Então, o reino do inferno também. Os diabos, os demônios, eles também são organizados e eles querem que sejam organizado todas as coisas. Se você for parar para analisar, se houver uma pessoa endemoniada ali, só entra outro demônio, se aquele que ali está é diferente. Vou ser mais clara para você entender, porque eu já vivi, expulsei alguns demônios. Então, se uma mulher está com pombagira, esse é um dos espíritos de prostituição. Esse espírito que está nesta mulher, ele não pode outra pombagira entrar nela. Então, outros espíritos podem entrar nela, mas pombagira não, porque o lugar da pombagira ali já estaria ocupado. Então, este espírito, ele chama outros espíritos, mas não como ele, porque aquele lugar de prostituição já pertence a ela ou a ele. Então, entenda que esses espíritos, eles têm uma simples ordem: destruir.
a vida daquela pessoa a qual ele entrou. Mas ele só consegue entrar quando aquela pessoa se desvia de Cristo. Porque enquanto aquela pessoa confessa Cristo, se arrepende todos os dias, busca ouvir a voz do Espírito Santo, que é a sua própria consciência dizendo para você: isto é certo, isto é errado. Quando a sua fé está cauterizada, você só sabe o que é certo aos teus olhos. O que é errado, você não vê. Porque o compromisso dos espíritos imundos é inflar o seu ego, é inflar o meu ego. Porque se eu permitir, através dos meus atos, das minhas palavras, eles também entram. Olha o que a leitura vai dizer. Seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Entenda que muitos da igreja já se desviaram e muitos ainda irão se desviar e vão seguir zelosamente ensinamentos mentirosos, endemoniados. Agora o Senhor, Ele traz para mim e para você a resposta. Quais ensinamentos endemoniados são esses? Ele vai dizer: tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas. Entenda que a hipocrisia abre porta na nossa vida espiritual para que demônios entrem. Hipocrisia é dizer, está escrito, faça assim, assim, assim. Mas eu que estou dizendo, não faço. Eu, através dos meus atos e das minhas palavras, me torno um hipócrita. E a hipocrisia, ela permite que os demônios cauterizem minha fé, que deixem a minha fé parada, estagnada. Sabe aquele pensamento? Você é só mais um homem, comedor de arroz, feijão igual eu. Quem está pensando que é? Pois é. É um pensamento cauterizado, um coração endurecido. Somos todos homens. Porém, homens com chamados e cada um diferentes. Porque o meu chamado pode ser para pregar. Porém, essa pregação, ela vai atingir um certo tipo de público, ou seja, certas pessoas. O seu chamado de pregar é para atingir o outro tipo de pessoa. Mas você acha que dentro da igreja não tem concorrência? Você acha que dentro da igreja não tem aqueles que estão pregando, mas eles querem mais pessoas? Isso é cobiça. Eles querem mais pessoas. Eles querem mais ovelhas. Mas muitos não são por causa das ovelhas. Infelizmente. O inimigo cauterizou a mente de muitos para a cobiça, a ganância, o dinheiro. Tudo isso são espíritos imundos, que a hipocrisia abre a porta para eles entrarem. Então é por isso que é dentro da igreja o alvo maior de Satanás. E essa igreja é a igreja física e a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. O diabo, ele investe 24 horas para cauterizar a fé da nossa família e a fé dos irmãos que estão vivendo em união. Nós precisamos vigiar. Por isso Jesus já disse: vigiai e orai. Porque o diabo, o vosso adversário, o seu adversário é o diabo. Seu adversário não é seus filhos, o seu adversário não é seu marido, seu adversário não é sua mãe, sua irmã, seu primo, sua tia, seu vizinho, não. São os demônios. Essas pessoas que são hipócritas, elas simplesmente abrem portas para que os demônios tirem você do caminho. Você precisa orar, você precisa vigiar e identificar. Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa faria mesmo isso com você? O Espírito de Deus, ele diz claramente não. Eles não fariam isso com você. Aí o Espírito de Deus vai fazer você refletir.
Com isso você usa a sua consciência. Agora, se os espíritos imundos, se você for hipócrita, ou aqueles que estão próximos a você for hipócrita, ou seja, diz a palavra, cobra a palavra, mas não vivem a palavra. Então, essas pessoas estão cauterizadas. O inimigo conseguiu entrar. Mas não fiquem preocupados. Você, através da sua fé, da sua fidelidade, da sua permanência na palavra, pode ajudá-los. Porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Nós não estamos falando de pessoa perfeita. Estamos falando de justo, a pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Isso que Deus quer que eu e você seja justo. Porque o justo, ele não cauteriza sua mente. O justo, ele não vai agir para a sua própria vontade, para cumprir o seu próprio querer. Não, ele age em coletivo, para o bem maior de toda a família. Aqui, o versículo termina assim: hipócritas e mentirosos. Eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Entenda que o hipócrita que está dominado pelos espíritos imundos, ou seja, a mente dele já foi cauterizada, ele não vai se incomodar. Ele não se incomoda de te cobrar, ele não se incomoda de não viver, ele não se incomoda de não fazer. Porque o que o diabo quer é só te tirar do caminho, é só cauterizar a sua fé. Mas você, através do conhecimento da palavra, pode mudar tudo isso. Lembre-se, eu não sou perfeita, você também não. Mas a Bíblia não diz que é a oração de um homem perfeito que vai fazer a diferença. A Bíblia diz que é a oração de um justo, justiça. É o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado eu só aprendo com a Bíblia. A lei do homem, ela é falha. A lei de Deus não. As doutrinas do homem, ela é falha. Mas as leis de Deus, elas não são falhas. Não permita que espíritos imundos cauterizem sua fé. Não seja também esse que se desviou de Cristo. É Cristo o nosso general. É Cristo o nosso sumo pastor. É Cristo que nos salvou. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem nos leva até Deus. Não deixe homens com religiões mentirosas e demoníacas colocar coisas diferentes na sua cabeça. Porque é você que permite, dando ouvido e acreditando. Porque até a sua fé pode ser usada de maneira negativa. Quando você exclama coisas negativas, você está usando a sua fé de maneira negativa. E você se tornando um hipócrita, você abrirá portas para demônios entrarem na sua vida, na vida das pessoas à sua volta e perturbarem a sua vida, tirarem sua paz, o seu sossego. A Bíblia diz que a paz que Jesus nos dá excede todo o entendimento. Se a paz que Jesus nos dá excede todo o entendimento, entenda que as lutas, as dificuldades do cristão, muitas vezes é aluguel para pagar, boletos para pagar, uma reforma, uma construção, isso é coisa natural. Agora entenda pessoas te confrontando, brigando com você, tentando te tirar, da presença de Deus, tentando roubar a sua paz. Isso é guerra espiritual. Você precisa entender. Todas as vezes que você é confrontado por pessoas, principalmente com questionamentos bíblicos, não tente colocar as coisas de Deus na cabeça das pessoas. Isso é função do Espírito Santo, não é sua. Também não é minha. A minha função e a sua função é ensinar. Agora, se vão administrar, se vão querer, já não é uma função minha.
Eu não posso me frustrar com isso, porque o próprio Deus deu livre-arbítrio para mim. Eu estar ali pregando. Então Ele mesmo me dá a sabedoria para eu entender que cada um tem as suas escolhas e mediante elas terão as suas consequências. E nós precisamos sempre estar ali com amor, porque muitas vezes as pessoas que Deus coloca à nossa volta, elas vão sofrer, elas vão se frustrar, elas vão se decepcionar. E nós precisamos estar ali com muito amor, porque Jesus disse que o amor vence o mundo. Então, com esse amor, com esse entendimento da palavra, você pode fazer uma oração para aqueles que estão à sua volta, entendendo os ocorridos, os acontecimentos. Lembre-se, se a sua preocupação são coisas naturais, está tudo bem. Agora, se isso vem através de pessoas, isso é ataque espiritual. Levante-se, repreenda, faça uma oração, porque tudo vai se acalmar. Isso também não quer dizer que é na hora que você quer. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Há pessoas que vão precisar passar por muitas coisas para crescer, para amadurecer. Deus sabe de tudo. Então entrega tudo nas mãos de Deus e não se desvie do caminho. O caminho é Cristo. Não se desvie da palavra. Este é o recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai Pai Santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma manhã, pela minha vida, por toda a instrução que o Senhor tem nos dado, oh Deus. Entender as hierarquias do Senhor é algo muito maravilhoso, é algo muito digno, Senhor. Entender. Agradecemos porque o Senhor achou bom aos olhos do Senhor ensinar para cada um de nós o que devemos, o que não devemos e como podemos viver para agradar o Senhor. Quantos são aqueles que estão tentando agradar pessoas, Pai? E estão se frustrando, porque há muitas pessoas cauterizadas, coração endurecido, e tudo que fazem, e tudo que recebem, não recebem de bom grado. E a Tua palavra diz que agradecer, a gratidão, é algo que agrada ao Senhor, Deus. Capacita-nos, ensina-nos, Deus, a cada dia ser gratos ao Senhor, às pessoas que fazem algo por nós. Não deixe, Deus, que a nossa mente seja cauterizada. Ajuda-nos, Pai, porque é só o Senhor, com o seu imenso amor, para nos ensinar, nos disciplinar e ter paciência conosco, Deus, porque somos teimosos, rebeldes, não sabemos o caminho, mas muitas vezes temos tantos questionamentos que só o Senhor para nos ajudar, Deus. Nos ensina, Deus, a ser boas ovelhas, ovelhas essas que simplesmente seguem o caminho, sem questionar, sem endurecer, Deus, o coração. Porque isso é bom e é isso que o Senhor quer. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você ouvimos e compartilhamos a palavra de Deus, estamos evangelizando. Estamos avançando para que alguns não se desviem de Cristo. Então vamos juntos transmitir esse recado para outras pessoas, compartilhando, deixando lá o joinha. E assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus.
Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.